Nós estamos falando sobre meios da liberdade. Nós vamos continuar neste tema. Diz o seguinte, já acharam? Quem não achou vai estar aí na tela. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí é o quê? Liberdade. Onde está o Espírito do Senhor? Ali você tem liberdade. O Espírito do Senhor está na sua vida? Tá? Tem conseguido vencer? Ou as coisas estão presas? Ou as coisas estão difíceis? Está cada dia pior. Tem gente que é assim. Infelizmente, tem pessoas que não pensam dessa forma, que acham, não, mas é provação de Deus, é coisa ali que Deus está fazendo. Às vezes não é, não. Às vezes é você que está deixando o diabo tomar conta das coisas. Mas por quê? Porque o Espírito do Senhor não está neste lugar. Não está trabalhando na sua vida. O Espírito de Deus não está fazendo as coisas na sua vida. Talvez você fale assim, mas a minha vida sentimental é muito boa. Mas é igual a irmã falou ali, ó. A empresa dela, então, ficava contando dinheiro até o último dia, na casa dela. Agora não. Dia 25 já está tudo quitado. Por quê? Houve ali uma diferença. Porque tem que ter uma diferença do que serve e do que não serve. Não tem? Ou tem que ser igual? Eu creio que não, né? Que não é possível uma pessoa que vive no mundo, vive fazendo as coisas que quer, do jeito que quer, nós que dedicamos nossa vida a Deus, nós buscamos o Espírito Santo de Deus, nossa vida é pior do que as outras pessoas. Nossa vida sempre é provação, atrás de provação, sempre dificuldade, sempre coisas que não levam a gente para frente, só vai para baixo, só coisa ruim. Eu creio que não tem que ser assim. Porque se a nossa vida com Jesus, tudo bem que ele falou que passaríamos por provações, passaríamos por dificuldades, mas ele falou que, olha, eu enfrentei tudo isso aí e venci. Por que nós não estamos vencendo? Por quê? Às vezes o Espírito do Senhor não está na nossa vida. E quando o Espírito do Senhor não está na nossa vida, nós não temos força para agir. Nós não temos força para continuar caminhando. Nós vamos ver uma história aqui hoje, isso aqui só foi a introdução, que muitas e muitas pessoas já conhecem, e eu gosto dessa história bastante. Porque, ainda mais quando você é menino, quando você é criança, as primeiras histórias que você escuta é essa aqui, além de Davi. Qual é a outra história? Sansão. Então vamos ver a história de Sansão hoje. Vamos lá em Juízes. Juízes, capítulo 15. A história de Sansão. Nós vimos que o Espírito do Senhor, onde ele está, aí a liberdade. Os pais de Sansão, a mãe não podia ter filhos, até que apareceu o anjo do Senhor a ela, e lhe deu a promessa que ela teria um filho, e seria nazireu. Nós vemos aqui no versículo 12, que Sansão começa a ter aquela vida dele, começa a fazer as coisas grandiosas que Deus deu para ele como promessa, e ele tinha apenas 3 deveres, não era isso? Porque ele era separado. Era uma pessoa consagrada a Deus desde o ventre. Então ele tinha algo forte dentro dele, que quando o Espírito do Senhor possava dele, ele fazia coisas extraordinárias. Nós vemos aqui no capítulo 15, versículo 12, que ele foi lá e colocou fogo na plantação dos filisteus. Naquela época, os filisteus dominavam o povo de Israel. Não era quase nenhuma novidade, né? Porque isso aconteceu várias e várias vezes. Mas nessa época aqui, uma época de escassez de líderes, de rei, não tinha rei nessa época, apenas juízes. Mas uma época que o povo ficou muito fragilizado distante de Deus. Até que Deus mandou Sansão para estar ali, para tentar resolver a situação, porque Deus ia resolver. Mas Sansão, nós vimos que não queria muito fazer o que Deus mandava, só queria fazer a vontade dele. E isso é meio perigoso. Mas você vê aqui que o próprio povo de Judá
eles amarram Sansão, porque eles falam assim, vamos entregar você para os filisteus, porque você tem criado problema, nós somos fracos. Olha o pensamento de quem não tem Deus no coração, não tem Deus na vida. Ele pensa o quê? Eu sou fraco. Nós somos fracos, então você que arrumou esse problema, você que é o forte, nós não conseguimos ser forte igual você, porque o Espírito do Senhor está só em você, e nós aqui é apenas fraqueza. Então nós vamos amarrar você e vamos entregar você aos filisteus, porque aí, nós vamos ter paz. Apenas durante um tempo, né? Que nós sabemos que quem é escravo nunca tem paz. Mas eles ficam de um jeito ali que eles não sabem mais o que fazer. A única opção é entregar Sansão. E diz no versículo 12 o seguinte: e disse-lhe, descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse, jurai-me que vós mesmos não os cometereis. E eles falaram, dizendo, não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraremos-nos com 2 cordas novas e fizemos-nos subir da rocha. E vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor, possantemente, fortemente, se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como os fios de linho que estão queimados, e as suas armaduras se desfizeram de suas mãos. Aí ele vai contar que a história do jumento, da queixada do jumento, que ele matou feriu 1000 homens, um homem só, Sansão. Mas você vê que que não tinha o Espírito do Senhor falou assim, eu vou te entregar, Sansão, porque você só arruma problema para mim. Você só está arrumando problema para nós, Sansão, nós somos fracos. Mas Sansão acreditava o quê? Na força que ele tinha. Até então, Sansão tinha aquela força, porque ele falava, o que aconteceu aqui? Ó, vendo que os filisteus estavam vindo, jubilando, cantando, festejando. Sansão é nosso, não vai mais fazer mais nada com a gente. Sansão agora está destruído, nós vamos matar ele. Porém, o quê? O Espírito do Senhor. Quando o Espírito do Senhor está na sua vida, está na minha vida, o mal não pode nos parar. Os problemas não vão nos parar. O que era o problemão, que eles acharam que as cordas novas, com 2 fios, ia segurar Sansão, quando veio o Espírito do Senhor, aquilo ali pareceu o quê? Linho, fino, queimado, ainda que foi mais fácil de soltar, né? Fica a coisa mais fácil ainda, porque quando o Espírito do Senhor está na nossa vida, nós temos força para enfrentar os problemas. Ele nos dá as forças. A força vem de quem? Do Senhor. Mas nós temos que buscar essa força, está em constante desenvolvimento, constante crescimento. Por quê? Porque aí ela vai poder nos tomar de tal jeito que nós não vamos nem perceber o tamanho da grandeza do Senhor. Nós vamos apenas ver e olhar e falar, nossa, foi isso mesmo que aconteceu? Deus é maravilhoso, Deus é lindo, porque as coisas de Deus são extraordinárias. Não viva coisas poucas quando o seu Deus é grande. Quando o seu Deus quer te dar mais, coisas além, coisas que vai fazer você crescer, desenvolver, melhorar. Deus quer isso de você, Deus quer de mim sempre uma evolução, uma melhora. Viver com o Espírito Santo de Deus não é somente viver, é viver coisas extraordinárias. Mesmo que pareça difícil, complicado, viver com Deus é a melhor situação que você vai ter na sua vida. É a melhor coisa que você vai ter na sua vida. Por isso nós temos que buscar, porque ele falou, lembra que ele falou? Aonde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Se Sansão não tivesse, o que aconteceria? Estaria preso. Naquele momento. Nós vimos que ele foi preso depois nós vamos chegar lá. Mas quando o Espírito do Senhor está, nada vai poder parar você. Mas você tem que buscar esse Espírito Santo de Deus. Esse Espírito vai trazer liberdade. Não é somente chegar aqui, pegar unção com o pastor, pegar na sua mão, colocar, vou colocar até na cabeça, vou passar na minha cabeça, tem gente que pega e passa no corpo todo. Não é somente isso. É viver a vida com Deus. É viver uma vida com o Espírito Santo de Deus, buscando sempre Ele.
Porque isso aqui vai te dar força. Isso aqui vai te dar força para viver, para conquistar, para ir mais além. Você vê que Sansão, você vê, possantemente, ele então com força se apossou dele. Será que o Espírito Santo de Deus está com a gente, está com a nossa vida? Será que ele tem tomado como deveria? Ou nós estamos apenas fazendo as coisas da maneira que nós queremos viver e, como diz o cantor aí do pagode, do samba, o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Você está achando que está sendo feliz desse jeito, mas está tudo ruim para você. Você vem na igreja, busca a Deus, pega a unção, mas você fala, nesse mês nada mudou. Então tem alguma coisa errada, tem alguma coisa aí que não está certa, porque não faz sentido, né? Onde que Deus está? A liberdade. As coisas funcionam, as coisas vão para frente, as coisas melhoram. Nós temos que viver isso, buscar isso, ser totalmente entregue a isso. Porque ele fala o quê? Buscar primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Porque aonde Deus está, todas as coisas se completam. Não pode você viver uma vida fracassada nas finanças e ser bem na sentimental, ou vice-versa. Ou na sua família, você viver coisas ruins, mas na sua finança está bem, na sua vida com Deus está errado. Então tem alguma coisa estranha. Porque se nosso Deus é tão grandioso, igual a gente conhece, igual a gente sabe, a gente crê nisso, que coisas grandes Deus faz. Vocês viram aí o pastor Carlos no interior? Quem foi viu no Instagram dele lá, no Facebook, as coisas que aconteceram? Coisas maravilhosas. Foi coisas magníficas que Deus fez ali, usou ele naquele momento ali, que foram coisas grandiosas. Cegos enxergaram. Paralítico levantou. Foi coisas maravilhosas. Não sei se você viu, mas você até viu o homem, o senhor, que estava há 20 anos, que não podia andar direito. E começou a correr lá no meio do salão. Acho que foi em Colíder, se eu não me engano, Alta Floresta, um negócio assim. Não lembro muito bem, mas acho que foi algo assim. Coisas maravilhosas. Por quê? Quando o Espírito Santo de Deus entra, a saúde tem que ser perfeita. Porque aonde há luz, há trevas. Não tem sentido, né? As trevas não podem ficar no mesmo lugar que a luz não pode ficar no mesmo lugar que as trevas. Ontem nós estávamos ali no Pera 90, lá no culto lá, o senhor Davi estava lá, se ouviu, o rapaz lá que manifestou com o espírito maligno, que estava prendendo ele, as coisas não funcionavam para ele. No momento ali foi liberto. Você vê que a feição do rapaz mudou na mesma hora, ficou outro homem. Um homem que falava até de um jeito doce, leve, mas estava com um espírito violento. E tudo preso. Por quê? Tinha mágoa no coração, não estava com Jesus ainda no coração, tinha outras coisas. Então, as trevas estavam habitando. E naquilo dali, ele não tinha força para viver. O demônio se aproveitava daquela situação, daquelas trevas no coração. E é assim a nossa vida. Se nós damos lugar para o diabo fazer as coisas que ele quer, e nós não enchemos nossa vida de Deus, nós estamos dando lugar ao diabo agir. Você vê que Sansão, ele vai, na mesma hora que ele vê os filisteus, eu fico imaginando a revolta, porque Sansão, homem forte, já revoltado com os filisteus, porque o povo dele era escravo, então você imagina, né? O povo servia aos filisteus, o maior carrasco da época deles eram os filisteus. Então já não tinha uma coisa boa, né? Como se fosse o Brasil, que na época de Portugal. Então acho que o brasileiro não gostava muito de português, não, porque era igual os escravos. Ficar levando chibatada à toa não é legal. Então, você imagina Sansão vendo aquele povo festejando porque ele estava preso. A raiva que tomou de Sansão naquela hora, falou: Senhor, vai ser assim? E na hora o Espírito Santo explodiu dentro dele. O Espírito de Deus explodiu dentro dele poderosamente, e já se levantou, tirou as cordas, foi para cima, pegou a queixada do jumento e feriu 1000 homens. Algo extraordinário Deus fez naquele dia. E Deus pode fazer
o extraordinário também na sua vida. Você só tem que deixar ele grandemente dentro de você. Deixar ele se apossar de você. Não ser você, não fazer as suas vontades, mas a vontade de Deus. Porque aí você vai ter liberdade. Tem coisa melhor que a liberdade? Eu acho que não tem, né? Se você chegar para alguém que está preso aí, qual o presídio que tem aqui em Cuiabá? Qual o nome dele? Tem presídio? Tem, né? Qual o nome dele? Pascoal Ramos. Chegar lá para o que está preso lá, ainda mais há bastante tempo, vai perguntar, você quer liberdade? É o que ele mais quer. Você perguntar, quer dinheiro? Não, eu quero liberdade, eu quero sair daqui. E às vezes está preso numa doença. Você não está preso atrás das grades, mas está preso numa doença. Você vive tomando remédio, gastando o seu dinheiro todo com remédio, nada sobra nunca. Está preso. Suas finanças nunca melhoram. Está preso. Queira a liberdade. Nós cremos e eu creio nessa liberdade. Foi para a liberdade que Cristo o quê? Nos libertou. Ele morreu por nós, morreu por mim, morreu por você. Não é somente uma ocasião. Jesus morreu por você. Olha que coisa extraordinária. Morrer por você. Deu a vida dele por você. Será que temos aproveitado isso? Porque olha que coisa maravilhosa que Deus fez, que é morrer por nós. Jesus deu seu Filho. Jesus para morrer por nós. Para que vivemos em liberdade. Para que possamos aproveitar essa vida com as coisas boas. Mas se as coisas estão ruins, nós estamos aproveitando isso. Então o que Jesus fez foi o quê? Foi à toa? Não foi à toa. Nada que Jesus faz é à toa. Mas Ele faz pensando em nós. Pensando que possamos ser melhor na nossa vida. Endireitar aquilo que está torto. Viver uma vida extraordinária. E não uma vida qualquer. Não uma vida de migalhas. Jesus quer mais para mim e para você hoje. É o mês da liberdade. Aquilo que ainda está preso vai ser liberto ainda hoje. Você não pode passar. O pastor falou até hoje de manhã de um rapaz que estava lá, que ele até pediu, e eu também vou pedir para vocês agora. Quando você estiver na sua casa, ele falou ontem, falou hoje de manhã também. Ore pela igreja. Ore para Deus trazer pastores, formar pastores. Pessoas com coração em chamas, coração quebrantados, para fazer a obra de Deus. Porque eu já imaginava, e ele foi lá e viu isso com seus olhos, passando pelo interior todo aí do estado, várias cidades que não tem nem sequer uma igreja, muito menos igreja da graça. Cidades pequenas que às vezes tem 15 mil pessoas, não é tão pequenas assim, 10 mil, 20 mil. Quantos habitantes tem Coniza? Você sabe? É por aí também, tem aquela Vila Rica também, lá mais para cima lá também. São cidades que estão grandes aí, que não tem quem possa ali, as pessoas estão sofrendo. Eu falei para você do senhor lá em Colíder, 20 anos, preso. É uma prisão, é ou não é uma prisão? Está preso. A vida dele estava estagnada, estava ali, não fazia, ele nunca tinha corrido, gente. Ele só andava com dificuldade. E ele começou a correr. O senhor, 70 anos, está preso. Por quê? Se nós não temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, o Espírito do Senhor na nossa vida, então outra coisa está tomando conta. Porque, lembra da historinha do muro? De um lado tinha Deus, seus anjos, do outro lado estava Satanás. A pessoa estava em cima do muro andando, não sabia para onde que ela ia, se ela ia para o lado direito ou se ela ia para o lado esquerdo. Ela não sabia. E os anjos chamando ela para vem para cá, fulano, vem para cá, João, vem para cá, Maria. Aí ele olhou para o outro lado, o Satanás estava lá parado, não estava falando nada. E ele foi perguntar, né? Mas por que os anjos do Senhor estão chamando para ir para lá e você aqui está calado? Ele falou, porque o muro já é meu. Então, se você está em cima do muro, entenda que você já está vivendo longe de Deus. Você tem que fazer uma escolha. E eu estou falando uma coisa para você extraordinária, porque onde está o Espírito do Senhor, a liberdade é viver coisas boas. Vai ser fácil? Não é fácil, é difícil.
Nós vemos a história de Sansão, que até então ele estava com a força do Senhor, com a força de Deus, vivendo a coisas extraordinárias. Mas Sansão fazia o que Deus queria? Não, Sansão fazia apenas o que ele tinha vontade de fazer. E isso é perigoso, né? Porque fazer a nossa vontade, às vezes, não vai levar a lugar nenhum. Nós temos que fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus que vai levar para uns lugares mais altos, não a nossa vontade. E às vezes não é fácil, né? Às vezes é difícil, é bem complicado. É bem complicado você fazer as vontades de Deus, porque às vezes a sua carne está falando bem alto, bem forte. Não quero, eu quero ir para o lado direito. Eu quero hoje, domingo, eu estava cansado, eu não queria nem vir na igreja. A sua carne não é assim? Está cansado hoje, não vou na igreja hoje não, o pastor entende, vou assistir da live. O pastor sabe, mas você sabe no seu coração, o seu compromisso que tem com Deus, de buscar a Ele, de adorar a Ele. E você que está aqui hoje, você entende que se você não estiver perto de Deus, sua vida não é transformada. Então você veio aqui hoje buscando uma mensagem, buscando mais de Deus. E é isso que você está tendo aqui hoje. Mais de Deus, mais do Espírito Santo. Porque quando você entender que quando você tiver o Espírito Santo do Senhor dentro da sua vida, as coisas vão mudar 100%. As coisas começam a ser transformadas. Você viu o testemunho da mulher ali. Nunca tinha sobrado. E começou a sobrar. Quando Deus entra, o Espírito Santo entra, o Espírito do Senhor entra, a liberdade. As coisas se transformam, as coisas não são mais as mesmas. Nós vemos aqui em Juízes, abre aí, passa o versículo para o capítulo 16. Juízes 16. Passa só um... Quem está com a Bíblia aí, vai passar só uma folha, né? Eu até te convido, quando você chegar em casa, você lê a história de Sansão. São 4 capítulos somente. Isso aí, em 20 minutinhos você lê. Você vai ver aí certinho a vida de Sansão. Nós vimos que Sansão começou a quebrar seus votos. Mexeu o que não devia, começou a beber vinho, tocou no corpo do morto, e faltava o último, ter seu cabelo cortado. E Sansão, como sempre, só fazia coisa praticamente errada, né? O que o pai dele, a mãe dele pedir para ele não fazer, acho que ele fala assim, já que você está falando para não fazer, eu vou lá e faço. Sansão, igual eu ouvi um pastor falando sobre isso uma vez, Sansão parecia que tinha 10 anos de idade, né? Aquela criança birrenta. Porque os pais falavam assim, não faz isso, ele ia lá e fazia. Mas eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Ele não conseguia entender que aquilo era errado. Casar com uma filisteia, uma mulher do povo estrangeiro. Ele queria porque queria fazer as coisas do jeito dele. Era uma criança birrada. E às vezes nós estamos sendo assim, uma criança birrenta. Que nós não estamos vendo que o Senhor está falando com a gente. Nosso Pai maior, nosso Pai celestial. Ele fala o seguinte, no versículo 19. Sansão enganou ela 3 vezes. E ela já estava ali já chateada com Sansão, Dalila. Cuidado com a Dalila, viu? Mulheres, cuidado com o Danilo também. Porque o Danilo também pode fazer um estrago. Não é só a Dalila, não. Aqui as pessoas falam, é só a Dalila. Não, cuidado, mulheres. Tem uns Dalila aí também que vai cortar o cabelo. Diz o seguinte, então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Olha só que coisa terrível, né? Ainda fez dormir no seu colo ainda. E chamou a um homem, raspou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, serei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Vamos dar uma paradinha aqui. Você lembra o que aconteceu naquele outro capítulo 15? Quando ele viu os filisteus jubilando, o que aconteceu? O Espírito do Senhor tomou ele grandemente, possantemente, ele arrebentou as cordas. É hoje. Vamos lá. Pegou a queixada do jumento, partiu para cima. Foram 1000. Se tivesse bobear mais, ele daria conta de mais.
Mas você vê agora diferente. Ele pensa o quê? Vou de novo. Lá vem ele de novo. Deixa comigo. Já sei o que fazer. Pode deixar que eu dou conta. Dei conta de 1000? Que será alguns? E o que ele fala aqui? Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Olha que coisa terrível. Alguns pastores, e eu concordo, é um dos versículos mais pesados que tem na Bíblia, é isso aqui. Porque eu acho que a pior coisa é uma pessoa achar que tem Deus, mas quando vier o problema ela está sozinha. E ela vai achando que está 100%, mas chega lá e quebra a cara. Como é que pode? Como é que pode uma situação dessa, Sansão chegar a esse ponto? O homem que viu Deus fazer coisas extraordinárias por meio dele mesmo. Ele nem viu outras pessoas, porque era normal um homem chegar lá e pegar uma queixada no jumento, matar, ferir 1000. Não é nada normal, né? Não é nada normal fazer algo assim. Sansão era algo, quando Deus tomava conta dele, era algo que fazia coisas extraordinárias. Carregar o portão na cidade nas costas. Já viram aquelas cidades antigas, aqueles filmes? Aqueles filmes medievais que mostram aqueles portão naquelas cidades, muradas, cercadas. O portão era grande, gente. Sansão carregou nas costas alguns quilômetros. Olha a força de Sansão. O que Deus fazia através dele mesmo. Ele viu ele mesmo fazendo aquelas coisas. Só que ele tinha esquecido o que ele precisava fazer. Por quê? Igual eu estou falando com vocês hoje. Foi para a liberdade que Cristo libertou. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a liberdade, nós temos força para conquistar, para ter essa liberdade. Enquanto ele tinha o Espírito Santo de Deus, ele tinha força. Mas quando ele perdeu, os filisteus tomaram ele. Os filisteus amarraram ele, prenderam ele, arrancaram os olhos dele, fizeram coisas terríveis com Sansão. Mas Sansão acreditava sempre naquela história. Eu vou sair daqui, eu vou sair, eu sempre consegui, eu sempre fui, fui lá, venci. Vai ser somente mais um dia que eu vou vencer. Vai ser somente mais um dia que eu vou conseguir ir até onde que eu quero e vencer, fazer tudo o que eu quero e vou fazer agora. Às vezes nós estamos assim. Mas você vê que Sansão não caiu naquela hora. Foi um processo. Sansão veio fazendo coisas erradas. Por quê? Nós, para termos o Espírito Santo de Deus, nós temos que ler a Bíblia, não temos? Tem ou não tem que ler a Bíblia? Nós temos que orar, tem ou não tem? Nós temos também que jejuar, tem ou não tem? Tem que jejuar. Nós temos que orar. Nós temos que vir à igreja? Temos, né? Nós temos que consagrar? Temos. Consagrar a Deus. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos que andar conforme Ele quer. E Sansão fazia isso. Sansão era consagrado desde o ventre. 3 coisas que ele não podia fazer. Ele veio quebrando uma após a outra. Quantos votos você tem quebrado com Deus? Quantos votos você fez com Deus? Até promessa você fez a Deus, você quebrou já. Porque às vezes a pessoa acha que ela vai sair de uma hora para outra. E às vezes não. Às vezes ela vai enfraquecendo na fé. Ela vai distanciando. Ela para de orar, ela para de buscar a Deus. Ela para de ler a Bíblia. Por último, no final, ela para de quê? De vir à igreja. Aí você pergunta, fulano, o que aconteceu? Não quero ir hoje. Ela foi desanimando. Ela foi diminuindo. Ela foi indo até chegar no fundo do poço. Sansão estava desse jeito. Não espere chegar ao fundo do poço. Toma uma atitude ainda hoje. Ainda agora. Porque mais tarde pode ser, já que já foi, já passou. Aí vai vir um problema, uma situação, você vai falar assim,
Eu vou ir e eu vou conseguir e eu vou com tudo. Já você não sabe que Deus não está mais com você. Já eu não sei que Deus não está mais comigo. Vai adiantar alguma coisa? Nada. Ele era consagrado. Ele foi escolhido, separado. Mas ele fazia as coisas do jeito dele. E só foi caindo até chegar o momento que Deus não era mais com ele. Nós temos um Deus do nosso lado. Nós somos também consagrados a Deus. Você que está aqui na igreja hoje, você é consagrado a Deus. Você foi consagrado a Deus. Você tem que viver coisas extraordinárias com Deus. Nós somos herdeiros e co-herdeiros da promessa de Deus. As promessas de Deus estão na nossa vida. Para o quê? Para nós podermos usufruir. E não viver coisas pequenas, coisas poucas. Mas é para viver coisas grandiosas. Aquilo que Deus quer fazer na nossa vida vai além do que pensamos e imaginamos. É coisas além. E Deus tem mais para você hoje, amém? Você acredita nisso? Você acredita que Deus tem algo a mais para você hoje? Mas você tem que colocar Ele no centro da sua vida. Ele tem que ser o seu guia. O Espírito do Senhor tem que estar com você todos os dias da sua vida, para não chegar a esse ponto igual Sansão chegou. Que nem eu falei, às vezes você já parou de orar, você já parou de buscar, você somente vem na igreja. Cuidado. Deus quer ter um relacionamento com você. Porque quando vier o problema, você vai recorrer a quem? A Deus, né? É Ele que vai estar lá do seu lado. Às vezes não vai estar seus amigos, às vezes não vai estar sua família, mas Deus está lá. Mas você tem que buscar a Ele. Você tem que estar perto dEle, incessantemente, porque quando Ele pegar você, Ele vai entrar dentro de você, você vai saber já a resposta das suas orações, você vai saber como resolver o problema, você vai saber como agir, como proceder, porque o Espírito Santo de Deus vai te dar capacidade. Ele dava capacidade a Sansão. Qual era a capacidade que ele dava? A força. Ele capacitou Sansão. Você vê que no final da vida de Sansão ainda, depois que ele é preso, está arrancado os seus olhos, de novo, estão caçoando de Sansão, e você sabe, né? Eles não caçoavam apenas de Sansão. Quem era o Deus de Sansão? Quem era o Deus que Sansão dizia servir? Era o Deus de Israel, né? Às vezes, na nossa casa, nossa família, você fala assim, eu vou lá na igreja, vou lá com o pastor Castro, estou lá há 5 anos já com o pastor, mas na sua vida tudo dando errado. Às vezes a pessoa pergunta, mas que Deus é esse que ele disse que vai lá na igreja lá com o pastor? Que coisa é essa? Porque a vida dele não muda, sempre a mesma coisa, sempre a mesma dificuldade, nada muda na vida dele. Aí eu pergunto a você, será se estão caçoando de você porque está sendo um Sansão? Você está somente dizendo que Ele é o seu Deus, mas você não está buscando a Ele? Você não está perto dEle? Ele já saiu de perto de você faz tempo, mas você está dizendo, não, eu sou Deus de Israel. Nós vemos que Sansão orou uma última vez, não foi? Sansão preso no templo, entre as 2 colunas principais do templo, motivo de chacota, motivo de zombaria, Sansão preso. E ele faz uma oração a Deus. Senhor, dá-me mais uma vez a força, porque arrancaram os meus olhos, dá mais uma vez a força. O que Deus dá a ele? A força. Ele vai lá, arrebenta aquelas colunas e mata mais filisteus do que durante toda a vida dele. Ele acabou com os filisteus naquela época. Porque naquele templo ficavam ali os principais deuses dos filisteus e os príncipes dos filisteus também estavam lá dentro também. Então ele matou todo aquele povo, os principais do povo ele matou. Quando você mata os principais, o resto fica disperso. Mas você vê, se você pegar os 4 capítulos de Sansão, de Juízes, que fala da vida de Sansão, da história dele, você vê que ele só orou 2 vezes. Só mostra 2 orações de Sansão. Quando ele estava morrendo de sede, matou 1000 homens, morrendo de sede, e falou, Senhor, vai deixar eu morrer aqui de sede agora?
Aí vai lá e aparece uma água para ele beber. Ele vai lá e bebe. Mas você vê, agora ele orando de novo. Então você imagina, um homem que era consagrado a Deus, orou somente 2 vezes. Um homem que era consagrado, separado, Deus fazia grandes coisas com ele, orou só 2 vezes. Só no momento que ele teve problema, ele orou. Por que você acha que as coisas aconteceram com Sansão? Às vezes acontece comigo e com você. É porque nós estamos distantes de Deus. Nós não buscamos mais, nós não oramos mais. Nós não deixamos dele ser nosso guia. Ali no Salmos, capítulo 48, eu já vou encerrar. Salmos 48. Salmos 48. Abre aí na sua Bíblia. Salmos 48. O que diz aí? Versículo 14, verso 14. Porque este Deus é o nosso Deus, Ele será o nosso, até quando? Até a morte. Sansão, no momento final ali, buscou a Deus, e Deus fez seu último ato através dele. Não deixe para chegar no último ato. Deus quer fazer muito mais coisas por você. Mas ele fala o que aqui? Este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o quê? Nosso guia. O nosso Deus será o nosso guia. Aquele que vai estar sempre com a gente, guiando para onde nós devemos andar. O rapaz que o senhor Davi estava lá no Pera 90 também viu, ele tinha um pacto com o guia dele. E aquilo dali atormentava o rapaz, porque até então ele tinha sido oferecido, entregue aquele guia, e ele só tinha coisa ruim. Via vultos, ouvia vozes, as coisas tudo dando errado. E eu falei para você, quando aquele mal saiu, até a feição mudou do rapaz. Ele estava feliz, ele começou a chorar de felicidade. Por quê? É isso que Jesus faz. Quando o Espírito entra, a liberdade. Ele estava liberto. Deixa Deus ser o seu guia. Não deixe que as coisas do mundo guiem você para o lugar errado, para as coisas erradas, faça você ir por caminhos tortuosos. Deixe que Deus seja o seu guia. Que por mais que você passe por dificuldades, Ele vai estar com você e vai te levantar quando você precisar. Ele vai te guiar. Não é você, não é na sua vontade, no seu querer, é na vontade de Deus. Quando Deus quiser, Ele vai fazer as coisas na sua vida, mas você tem que confiar nele. Porque às vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós queremos coisas o mais rápido possível. Eu também quero, também nós estamos todos assim. Nós queremos o mais rápido possível, que quanto mais rápido, melhor, né? Mas às vezes, quem diz aquele ditado que diz assim, o apressado come o quê? Come cru. E eu já aprendi que não adianta ter pressa. Às vezes Deus quer fazer algo por você, quer entregar algo para você, uma bênção, que você não vai ter preparado ainda para receber ela. Então se prepare para receber. Busque a Deus, esteja mais perto de Deus. Quando Ele entregar a bênção para você, você vai saber o que fazer. Porque talvez Ele se entregar agora, você estrague ela e jogue ela fora. Mas fique firme com Deus. Não faça igual Sansão. Sansão fazia as coisas pela força dele. Mas lá em Zacarias 4 diz o quê? Não é por força nem por quê? Por violência. Mas é pelo meu espírito. Assim diz o Senhor dos exércitos. É um Deus que briga por nós, um Deus que guerreia nossas guerras. Não é por força, não é pela sua força. É pelo mover do Espírito Santo dele. É pelo mover dele. Então, se você tem o Espírito do Senhor na sua vida, você tem o quê?
liberdade. Só basta isso. E é uma coisa grandiosa que vai ter na sua vida. O Espírito do Senhor. Quando você tem Ele, você tem liberdade. E para a gente encerrar, abre lá em Romanos. Romanos, capítulo 8. Já vou encerrar, que está no meu horário já. Estou quase. Romanos 8, versículo 14. Abre aí na sua Bíblia. Lembra que Sansão tinha votos. Ele foi quebrando um por um até chegar no fundo do poço. Não quebre seus votos com Deus. Não quebre aquilo que Deus deu para você. Romanos 8,14 diz o seguinte: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de quê? De escravidão. Para outra vez estares em quê? Em temor. Mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, para o qual clamamos. Você tem um pai. Você não é filho de qualquer um. Você tem um Deus. Você tem um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus que faz muito por você. Esse é o seu Deus. Não é um Deus qualquer, não é algo qualquer. É o poderoso. Eu sempre falo, para as pessoas sempre entenderem. Quem criou os céus e a terra, o universo? Eu estava agora lá no sul do país. Eu demorei... acho que foi 2 horas de viagem, 2 horas e pouca de viagem, para chegar aqui, de avião. Você vê que você passa por tanta coisa, tanta terra, você olha assim para baixo, é muita gente, tem cidades, tem muitas coisas. Você vê o tamanho que você é perto de um Brasil grande. Agora você pensa no mundo, no universo. E tudo isso foi Deus que fez. E esse Deus, o Deus dos exércitos, que falou que não é por força nem por violência, é pelo mover do Espírito dele, e o Espírito dele está dentro de você, ele faz coisas grandiosas também na sua vida. Esse é o Deus. Não é um Deus qualquer, um Deus pequeno. É um Deus poderoso que criou os céus e a terra e tudo que nela há. É o Deus do ouro e da prata. Está faltando para você? É Deus que tem. Deus tem para te dar. Mas você precisa estar sempre fiel a Ele. Você viu que Sansão foi deslizando até cair. Você deu um deslize? Volta e se endireita. Não chega até o fundo do poço. Chegou até o fundo do poço? Faça igual Sansão, clame ao Senhor. Peça a Ele hoje. Fala, Senhor, mais uma chance. Agora vai ser diferente. Mas não quebre os votos que você fez com Ele. Não quebre aquilo que você falou com Ele. Faça conforme tudo que você falou. E os seus dias serão dias gloriosos. Serão dias extraordinários. Porque o que Deus tem para te dar é coisas grandes, coisas maravilhosas. Fique firme no caminho do Senhor. Você pode ter certeza que coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Amém?